Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade aos estudos e comentários da obra O Livro dos Espíritos. Nesse vídeo especificadamente nós estaremos falando sobre pressentimentos e a influência dos espíritos nos acontecimentos da nossa vida e nos acontecimentos dos fenômenos da natureza. Mais especificadamente, estaremos comentando as perguntas de 522 até a pergunta de 548. Sugerimos então que você pause esse vídeo, faça a leitura dessas perguntas e das respostas ditadas pelos espíritos superiores e depois venha para cá para que juntos possamos refletir sobre elas. Na certeza de que Deus é amor, vamos estudar cada vez mais para que possamos expandir o nosso amor e nos aproximarmos então de Deus? Bom, iniciemos nossos comentários a respeito do pressentimento. O que a doutrina espírita tem a nos dizer a respeito do pressentimento? Bom, de acordo com os espíritos superiores, o pressentimento nada mais nada menos do que é um conselho que vem através da nossa consciência de um espírito protetor. A doutrina espírita nos explica que o nosso espírito, antes de encarnar, ele tem uma noção das provações que ele irá passar. Lembra que a gente já discutiu isso em vídeos anteriores? Como assim? Suponhamos que o espírito ele tem uma certa tendência a roubar. Então a gente viu que ele vem para cá em um meio em que ele terá condições de praticar isso. Necessariamente ele vai praticar? Não, mas ele vai ser tentado a isso. Porque como que ele vai melhorar então essa situação? Não roubando. E aí é nesse momento em que vai ocorrer a tentação de roubar ou não, digamos assim, vem aquela voz na consciência e fala: não faça isso. Vem aquele pressentimento e fala: olha, se você fizer isso vai dar ruim. Entende? E esse pressentimento nada mais nada menos do que é como se fosse um conselho que nos é dado do que devemos ou não fazer. E isso é uma questão muito interessante. Mas por que que não vem o espírito realmente falar, olha, não faça isso? Discutimos isso também em vídeos anteriores. Porque se dessa forma, isso atingiria e impactaria muito o nosso livre-arbítrio. E dessa forma, como uma voz da consciência, o ser humano acha que tudo provém dele. E ele acha que realmente é tudo dele e ele então age ali. E, querendo ou não, não modifica o seu livre-arbítrio. Porque, de novo, quantas vezes vem uma intuição, vem um pressentimento e a gente não segue? Por quê? Porque a gente acha que é nosso. Então, querendo ou não, a nossa escolha não é tendenciada, porque a gente pensa assim, ah, é meu, então eu tenho a opção de vir ou não. Agora imagine se fosse alguém realmente eu conseguisse ver que era um conselho de um espírito evoluído. Eu falo, opa, não, se ele pediu para fazer isso, então eu vou fazer. E a gente talvez não refletiria, não aprenderia, entendem? Então, o nosso livre-arbítrio funciona geralmente dessa forma. E aí ele nos convida a pensar o seguinte: quando os nossos espíritos protetores não conseguem nos atingir, porque tá lá dando os conselhos, olha, não faça isso, não faça isso, não faça isso, e a gente não tá dando ouvidos, eles atuam através das pessoas que estão ao nosso redor, das pessoas que nós amamos. Eles aconselham ela e ela nos aconselha. Por isso que eles dizem, o pressentimento é o conselho de um espírito que te quer bem, é essa voz do instinto. Antes de encarnar, tem um espírito conhecimento do gênero das provas que ele irá passar. Nos momentos de incerteza nosso, o que nós devemos fazer? Orar, entrar em contato com essa voz dessa consciência e pedir conselhos e ver o que ela vai nos dizer, colocar ao crivo da nossa razão, do nosso raciocínio. Ah, Ju, então tudo que vier no meu instinto aqui eu vou fazer. O que que nós vimos em vídeos anteriores? Analisar. E coloque a balança do bem. Isso que está me sugerindo a fazer é bem? Vai produzir evolução minha e das pessoas? É algo que promove altruísmo, que promove bondade, que promove alegria? Sim, então faça. Não, não é. É algo egoísta que vai só me favorecer. Não faça. Vá pelo outro caminho. Aí ele fala: como nem sempre damos ouvidos aos conselhos da nossa consciência, os espíritos protetores utilizam de pessoas que estão próximas de nós. Interessante isso. E aí, os próprios espíritos superiores nos convidam a fazer esse exercício de reflexão. Cabe a cada um de nós examinar situações que poderíamos ter evitado se tivéssemos dado ouvidos. E convenhamos, pessoal, tire um momento e vai vir na sua consciência. Pense uma situação
que você fez o contrário daquilo que os seus amigos, que os seus pais, as pessoas que te amam, te aconselharam e você foi o contrário e deu ruim. E vai mais a fundo. Você vai observar que você, na sua cabeça, tinha falado, olha, não faça isso. Só que a gente teimou. Entendem? Seguindo o nosso raciocínio, uma questão bastante interessante que a doutrina espírita vem nos explicar é da interferência, da influência dos espíritos na natureza, nos acontecimentos da nossa vida, enfim. Uma coisa que eu acho muito interessante é a aliança que ele faz aqui com a ciência. Em que sentido? Os espíritos atuam na matéria? Sim, eles atuam e podem influenciar, de acordo com as leis da natureza. Ou seja, não vai ter nada sobrenatural, nada milagroso, nada no sentido assim de que não há explicações. Tudo há uma explicação de acordo com as leis da natureza. Física, química, matemática. Ou seja, tem uma explicação. Tem um porquê. Não é algo, porque nós temos a ideia de que não, se o espírito atuar na matéria é algo fora da natureza, é algo sobre. E eles falam que não. Eles agem de acordo com as leis da natureza. Olha que interessante. Os espíritos influenciam nos acontecimentos da nossa vida? Sim. Atuam pelas leis da natureza, principalmente por meio dos conselhos através dos pensamentos. Então, uma das principais formas que eles atuam é nesse campo energético do pensamento, desse conselho que nos é dado. Aí eles continuam. E um homem que morre pelo raio? Então, tinha um homem que ele estava fadado a morrer pelo raio. Os espíritos foram lá e criaram esse raio. Eles falam, na verdade, não é o espírito que criou o raio. O raio, ele caiu por uma reação química, por uma transformação física que acontece ali nas nuvens e tudo mais. Mas se ele estava fadado a isso, ou seja, ele tinha que morrer daquela forma, o que que é acontecido então? Os espíritos influenciam por pensamento para ele estar naquele lugar. Entendem? Ou seja, ele vai lá e... Mas os espíritos não criaram um raio ali. A mesma coisa é o seguinte. E um homem que, por exemplo, tem alguém que tá mirando uma arma nele, isso foi um exemplo dado pelos próprios espíritos, achei muito interessante. Tem um homem que tá mirando uma arma no outro, e aquele outro não é pra morrer com a bala. O que que vai acontecer? Os espíritos vão lá e vão desviar a trajetória dessa bala, e etc. Eles falam, não. Pode acontecer duas coisas, uma ou outra, ou talvez as duas. Eles influenciam por pensamento, por intuição, aquele homem a desviar num arco reflexo e aquela bala não pegar nele. E no cara que está atirando, eles influenciam a ter uma pontaria errada, a ficar meio tordoado no pensamento. E ele, entende? É na influência do pensamento que ocorre. Mas todos nós temos o nosso livre-arbítrio. E eles explicam, nada acontece sem os desígnios de Deus. Aí eles comentam um outro exemplo. Ah, a luz aqui em casa tá caindo, tá quebrando, caindo no chão e tudo mais. Aí os espíritos estão indo lá empurrando. Não, elas caem por descuido nosso. Por descuido nosso. Você fala assim, ah, mas então, como assim eles influenciam? Talvez eles influenciem da seguinte maneira. Tá lá mexendo no nosso pensamento, a gente tá dando corda pra ele, a gente se distrai. E a gente dá corda. Vocês já viram que a gente tá lá fazendo alguma atividade, tá ali mexendo com alguma coisa, e aí começa os pensamentos. E aí vem aquele turbilhão de coisa que eu não sei o que tem, a gente começa a ficar irritado, e a gente meio que sai dali, a gente tá ali mexendo, mas a nossa mente vai pra outro lugar, e aí quando a gente vê, puf, distraído mesmo, distração. O nosso corpo e nossa mente não estão juntos, a nossa mente tá lá, a gente vira e fala assim, tá lá em Saturno, tá lá em Júpiter, tá lá em Marte, mais comum, né? Tá lá em Marte. E era que a gente volta, puf, caiu. Por isso que eles falam, se a louça quebra, é por descuido nosso, não dos espíritos. Então, vamos parar com essa ideia de ficar culpando. Ah, então como que eles atuam? Pensamento. No campo do mundo das ideias, do mundo espiritual, é a maneira como eles principalmente atuam. Ah, mas eles não podem criar os fenômenos da natureza de acordo com as leis da natureza. Entendem? É esse o tipo de influência que estão associados. Aí ele vira e fala assim: é principalmente por meio da nossa inteligência que os espíritos nos auxiliam. Porém, não ajudam senão os que sabem se ajudar. Essa é a interpretação que nós devemos ter das palavras que Jesus nos disse: buscai e achareis. Ou seja, a influência dele está intimamente ligada
com o tipo de padrão que a gente tem na nossa cabeça. Ou seja, já também discutimos isso anteriormente. É possível, por exemplo, a gente fazer um pacto, ou seja, eu pedir aos espíritos que façam mal a alguém. Isso é um pouco muito complicado, que é o seguinte: você desejar o mal a alguém, você vai atrair espíritos de ordem inferior que vão ali, ó, estar te influenciando e vão te utilizar como instrumento de prática do mal no mundo. Agora, é possível pedir para eles, então vai lá e inferniza a vida daquele indivíduo. Não vai adiantar. Por que que não vai adiantar? Porque se esse indivíduo tiver nele bases sólidas de amor, de fraternidade, de fé, de alegria, não chega nele, porque ele tem as bênçãos da proteção dos espíritos superiores. E não chega, não adianta. Então, o que a doutrina espírita nos convida a refletir é que esses pactos, essas coisas, o único pacto que é possível é dessa afinidade, mas de que eu posso fazer um pacto para amaldiçoar a vida de alguém, isso não é possível. Os espíritos só influenciam mediante a afinidade de pensamentos e de inteligência. Ou seja, bons espíritos estão ligados com seres humanos bons e os seres humanos que ainda não estão nesse patamar, quer dizer que eles só têm os ruins? Não. Lembra que a gente viu que todos nós temos um anjo de guarda que está ali tentando mandar boas energias? E uma coisa que é muito interessante: talvez o ser humano que esteja num patamar de evolução um pouco inferior, no meio dele, seja um amigo, seja uma família, há alguém de luz a estar ali. A falar: olha, não é assim. Lembra? Se a gente não tem ouvidos de ouvir, a palavra vem por alguma outra pessoa. Seja um amigo nosso, uma pessoa que nós amamos, ou talvez um desconhecido. Mas Deus está a todo momento a nos convidar a ser seres humanos melhores. Por isso que Jesus disse: muitos têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Porque a palavra do amor, a palavra do bem, ela está disseminada em todo lugar. Mas não é todos que conseguem enxergá-la e ouvi-la. Por isso que os espíritos superiores nos falam da importância da gratidão, da gente agradecer por tudo que acontece em nossas vidas. Por quê? Temos o nosso livre-arbítrio, mas existe toda uma situação e toda uma união de construção. Lembra que a gente refletiu isso também em vídeos anteriores? A gente não constrói nada sozinho. Se acontece algo bom na nossa vida, se um fenômeno a gente fala: nossa, meu Deus, que alegria, é porque houve influenciação. Houve toda uma construção para que a gente conseguisse. Assim sendo, a importância da gente orar e agradecer. Pai nosso que está nos céus, obrigado. Obrigado a Deus, obrigado aos bons espíritos, obrigado a toda essa influenciação que nos induz para o melhor caminho. Então, isso é um ponto muito importante e que está escrito nessas respostas, da importância de nós termos a gratidão e o agradecimento com tudo aquilo que acontece em nossas vidas. Nossa, é igual aquela situação de uma pessoa que estava no acidente e ela não teve nenhum arranhão. Como me explicar essa situação? Isso aí foi um milagre. Não, o fenômeno da natureza, a física, a química ali, as leis ali explicam aquela situação. Mas o que que acontece? Teve todo um trabalho de influenciação. Tem um, eu não sei se vocês já viram, mas é um videozinho que mostra muito isso, né? A visão da doutrina espírita sobre isso. Que é aquela questão assim, ó. Suponhamos que uma pessoa esteja no trabalho, ela não está fadada a morrer aquele dia, ela tem mais o que fazer. Mas vai acontecer um acidente muito feio na avenida que ela pega voltando para casa. Olha, olha isso, olha isso. Aí essa pessoa sai no carro, tá ali, ela não tá falando a morrer. Olha o que pode acontecer. Vem um pensamento e fala: você esqueceu o seu notebook lá e você precisa dele porque à noite você vai terminar o trabalho que você não conseguiu terminar no trabalho. Você fala: putz, aí você fica estressado. Você fala: não, é mesmo. Mas a gente não entende o quê? Que veio um bom espírito ali, aturdou talvez a nossa cabecinha ali e falou: olha, esquece o notebook. Tipo assim, a gente esquece mesmo ali, esquece. Vai embora com a cabeça quente. E aí a gente briga e fala: nossa, meu Deus do céu, eu esqueci o trem. Aí a gente volta. Mas a gente não entende que talvez isso foi um livramento.
entendem dessa situação, como que eles agem, tudo principalmente no campo do pensamento. Uma outra situação, aí você tá lá e fala, pra que essa pressa? Reduz a velocidade. Ou pega esse caminho, entendem? Ou ande nessa faixa. São coisas que a gente não percebe na sutileza do dia a dia. Que tá ali, anda por aqui, vai por essa rua, vai por esse caminho, passa por tal lugar. Entendem? E aí, a hora que a gente vê, eu nunca esqueço de uma situação que me despertou muito para isso. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Não aconteceu comigo, mas a gente tem que ter a sabedoria de aprender com os acontecimentos dos outros. Uma pessoa muito próxima a mim, muito próxima mesmo. Um dia, a gente conversando justamente sobre esses acontecimentos, sobre os milagres, né? Ela comentou comigo uma coisa que aconteceu. Ela estava saindo para sair de férias numa caravana e eram vários ônibus, era a época de carnaval. E todo mundo ali, nossa, vamos pra praia, que não sei o que tem, tudo mais e tal. E aí, olha o que aconteceu. Chegou o primeiro ônibus, já estava atrasado. Chegou o primeiro ônibus e algumas pessoas, dando de esperto, furaram a fila e passaram na frente. E lotaram o ônibus. Essa minha amiga e umas outras pessoas que tinham chegado mais cedo ficaram irritadíssimos. Como isso é um absurdo, que não sei o que tem. E, na linguagem popular, soltaram os cachorros pra cima do pessoal lá. Mas não teve o que fazer. Eles falaram, olha, foi por ordem de entrada, eles entraram, enfim, não tiveram respeito e entraram. O ônibus saiu. Tiveram que esperar mais um tempo até o segundo ônibus chegar. Ela entrou e tudo certo. E aí todo mundo estressado, todo mundo gritando com os organizadores do evento e que não sei o que tem. Isso é um absurdo, como é que vocês fazem isso? Já era pra gente já estar na praia e tudo mais. E vai escutando. E aí o que aconteceu? Passa assim, e aí do nada as pessoas no ônibus estavam todo mundo estressado, gritando, brigando, xingando. Ficam em silêncio. E aí todo mundo sereniza ali, senta, para e fica mudo até chegar lá. Sabe o que tinha acontecido? O primeiro ônibus sofreu um acidente e tombou na rodovia. Tava o maior peteco. E aí eles passaram, esse segundo ônibus passou e viu. E todo mundo tava dentro do ônibus viu aquela situação. E aí elas ficaram depois refletindo sobre esse ponto. O que acontece ali? Como que eu interpreto, né? Com tudo que a gente está estudando aqui. Vamos lá. Aquelas pessoas que tinham a influenciação de espíritos mais inferiores, para o que elas tinham que fazer? Elas tinham que ter ouvido a voz da justiça, a voz do bem, falando: olha, não vão, não vão. Esperem, chegaram atrasados? Esperem. Vamos lá, esperem a sua vez. Mas não esperaram. Ouviram a voz do esperto. Furaram. Aconteceu isso. E o que isso nos convida a eles a refletir? Se eles tivessem, eu tenho certeza, na cabeça deles, talvez por um momento ínfimo, falou, não convém furar a fila. Mas não deram nem ouvido. Tchum, foram. Levou tudo isso. Então, de novo, se tivesse ouvido o bom conselho, não teria acontecido isso. As outras pessoas que ficaram foram livradas pelo livramento, querendo ou não, mas a lição que também fica a elas, tá vendo? Observe quantas vozes, quantos acontecimentos acontecem para proteger. Há algo a mais, entendem? Então, para todo mundo ali, é lição. Ah, Joelito, então o ônibus estava parado de qualquer jeito, tombar. Aí é uma situação muito complexa, que se a gente pudesse visualizar, é uma legião de espíritos, é uma legião de influenciação que acontece ali. Se aquele ônibus não tivesse falado a tombar, ele não tombaria, entendem? Então, é algo muito complexo. O que eu convido a nós aqui, através dessas perguntas, dessas respostas a refletir, é tudo há um porquê. Mesmo que a gente não saiba explicar, tem um porquê por trás. E que nós devemos ter fé e que nós devemos ter sintonia com bons padrões de pensamento. Isso é um ponto muito importante. Então, uma conclusão bastante interessante que a gente tira é o seguinte: os espíritos são agentes da vontade de Deus. Deus não age diretamente na matéria, ele encontra agentes para isso. Nós somos servos dele, agimos através
dele, da mesma forma que os espíritos também. E isso é um ponto muito interessante dessa questão das agências, que varia com relação a cada escalão, com a cada tipo de espírito. Por isso que nós gostaríamos de ler a pergunta de 537 e a resposta. Olha que interessante. A pergunta de 537 diz o seguinte: a mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Lembram do Poseidon, de Zeus? Lembram? Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir ao fenômeno de vegetação e etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento? Olha a resposta que é interessante. Tão pouco destituída de fundamento que ainda está muito aquém da verdade, ou seja, ela tem fundamento, mas entender como que ela funciona está um pouco ainda distante, ou seja, é algo bastante complexo para que a gente possa entender. Aí o Allan Kardec faz uma subpergunta. Poderá então haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidiam os fenômenos geológicos? Resposta. Tais espíritos não habitam positivamente a Terra, presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e compreendereis melhor. Ou seja, aquelas ideias que a mitologia antigamente acreditava nos diferentes tipos de deuses, não é que ela está errada. Lembra, não vamos focar nas formas, mas na essência. Realmente, existem espíritos que são designados a esses fenômenos. E, de novo, não é que eles criam. Nós não temos capacidade de criar nada, só temos um Criador. Nós co-criamos e agimos através, ele age através de nós, melhor dizendo, né? Então, essa atuação vem através de nós e vem através dos espíritos. Olha que interessante a pergunta de 540 também. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio, ou por efeito instintivo ou irrefletido impulso? Olha a resposta. Uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas míriades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do seu livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos, de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente, executam. Mais tarde, suas inteligências houveram alcançado um certo desenvolvimento. Ordenarão e alcançando um certo ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser um átomo. Olha que interessante isso. Admirável lei de harmonia que vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Ou seja, a ideia do progresso. A lei de que começa do pequeno e vai ao grande. Esse exemplo que ele deu do arquipélago e dos animais é uma questão bastante interessante, né, de nós pararmos para pensar. Isso, pessoal, leva milhões de anos, né? Que é o que a ciência tem nos mostrado. Mas quando uma ilha, por exemplo, é formada, que os primeiros seres vão lá, levam a terra, levam as vegetações, os passarinhos vão lá, plantam as sementinhas, disseminam as sementinhas e criam o arquipélago. Isso daí é o que deu formação aos diferentes tipos de biomas que nós temos no mundo e que hoje serve de habitação para nós. Entendem isso? Deus, o trabalho de Deus é muito detalhista. A natureza, ela é riquinha, ela é requintada, ela é sofisticada. E muitas vezes nós queremos as coisas para ontem. Então, o que esse estudo nos convida a refletir? Que há muito que nós ainda temos que aprender.
que nada na natureza acontece ao acaso, que tudo tem um porquê, um por trás ali, que há uma influência, que há uma harmonia no universo, que nada acontece por acaso. E isso daí só me convida a relembrar de uma frase que o próprio Allan Kardec nos diz que é: olha, não é porque a gente não saiba explicar algo que significa que aquilo não exista. Então, é curioso pensar que já os gregos, os romanos, lá na mitologia, né, os egípcios, já falavam dos deuses, o deus da guerra, o deus do sol, o deus do mar. E isso é interessante porque, pela doutrina espírita, realmente existem essas situações, mas não que sejam outros deuses, né? Mas que sejam espíritos protetores responsáveis por esse gerenciamento e por essa organização. Então, convém a nós refletir e pensar um pouquinho sobre isso. Vemos vocês no próximo vídeo. Um beijo no coração de todos e um bom estudo.